A gente fala muito sobre maternidade solo também, né, Manu? Mas principalmente as mães que falam que pai não é rede de apoio, pai não é ajudante. Porque você, vivendo isso que você estava vivendo, eu que tenho que fazer tudo, eu que tenho que fazer comida, eu que tenho... Onde que a gente insere o pai? Como é que a gente traz o pai para dentro dessa relação para que ele se conecte com o que ele precisa fazer? Porque ele também tem essa autorresponsabilidade, também tem que vir dele, né? Do que fazer. Então, você sempre fala, não dá para ficar só na palestra, tem que ser na atitude. Que atitude que eu preciso tomar para que o meu parceiro pare de enxergar e fique só lá no sofá deitado e não se alimenta na mesa, não faz uma refeição. Como que a gente traz o parceiro para essa relação, né? Então, eu vou tentar ser sucinta. O primeiro movimento é a mulher abrir espaço. E por que eu vou falar isso? Porque eu cometi esse erro e eu vejo nos meus cursos, nas minhas redes sociais, muitas mulheres indo pelo mesmo caminho. É instintivo, mas não é saudável. A gente tem um instinto de superproteção com o neném. Então, vou te dar um exemplo. Eu me lembro direitinho, gente. Gabriel, um pequerrucho, um pingo, que eu chamava ele de pingo de gente. E o Du debruçado sobre ele, trocando a fralda. Eu queria arrancar ele dali. E eu ficava em pânico. Por quê? Quando o neném tá ali naquela situação, peladinho, recém-nascido, trocando a fralda, você precisa conversar, ele precisa escutar sua voz. Aí eu pensava, né, coisas de mãe. Eu vou dobrar o macacãozinho até a cintura pra ele não sentir frio, não vou deixar o peitinho aberto. Eu vou colocar um braço em cima pra ele poder se sentir seguro, enquanto com a outra mão eu troco a fralda, rápido, pra ele não passar frio. Só que isso sou eu. Como que o Du trocava a fralda? No silêncio, o mais rápido possível, arrancava toda a roupa do neném. Deixava peladinho. Ele ficava com os bracinhos e as perninhas pro alto, se esgoelando. E eu pensava, comigo ele não se esgoela, sabe? E aí, ali começou o movimento de fechar o espaço pro masculino. Então, eu falava, não é assim. Você tem que fechar a roupa, você tem que isso, você tem que aquilo, você tem... E não é só na fralda. É só... Eu quero conhecer a mulher que não vivenciou isso. Eu quero saber, porque eu vivenciei forte. Ninguém me contou que eu ia passar por isso. Eu tive que, numa crise conjugal, ouvir Dudu, você está louca. Não dá mais pra ficar perto de você. Eu tive que escutar esse meu marido pra cair a ficha. Então, eu gostaria que alguma outra mulher tivesse falado, querida, você vai sentir isso. É normal. Mas, assim, tenta não deixar isso te dominar. Dê espaço, né? Ele precisa também, dê o jeito Coitado. do pai. Se tem uma coisa que a gente agradece hoje é por ter dado esse espaço, né? De vai, seja pai, faça mesmo, entendeu? E ele vai errar, e ele precisa errar pra Claro, e criar. ele vai aprender. Gente, ele precisa errar pra criar vínculo. Exatamente. Ele precisa sofrer pra criar vínculo. Então, a primeira palestra que eu assisti quando eu cheguei no Brasil, o Piangers falou assim, deixa o pai passar perrengue. Eu uso essa frase até hoje, porque é muito também verdade. falo, Deixa o pai passar perrengue. Até porque ele passa também a entender o seu lado e a dar mais valor para isso, né? Porque ao chegar no final do Exatamente. dia com você em casa ali, 24 horas com a criança, você passar para ele, eu tô muito cansada, eu tô exausta, ele só vai entender o seu lado depois de ele ter passado e ele ter ficado 24 horas Isso. cuidando de uma criança, né? Sem a mamãe ter deixado a roupa separada, a comida no prato só pra ir no micro-ondas, a rotina anotada na geladeira. Cara, relaxa um pouco. Então, pra mim, esse é o primeiro movimento, Nanda. Sempre que você vai me fazer uma pergunta que tem a ver com a família, com a dinâmica do casal, da criança, o meu movimento, a minha análise sempre vai ser primeiro eu comigo mesma, tá? Então, assim, o pai não faz nada, o pai tá preguiçoso, o pai não quer se envolver. Ótimo. Vamos olhar eu comigo mesma primeiro? Então, essa é a minha análise, pra depois a gente ir pro outro, certo? Porque a gente não muda o outro. Sim. Toda mudança começa em nós. Então, deixa eu fazer uma análise sincera e amorosa sobre mim mesma, se eu, como mãe, estou possessiva. Se eu estou controladora. Se eu não dou espaço. Posso mudar, né? Para ver exatamente, Manu, nesse movimento, se há algo que eu possa fazer para abrir espaço e permitir o erro. E é muito legal que nesse processo, até hoje eu tô nisso, tá, gente? É um exercício diário. Claro, Ai, a querida. gente sabe. Ai, eu sou colérica, eu ainda coço muito. Aí eu deixo do escolher, quando ele escolhe, eu falo, nossa, terrível, nada a ver. Aí eu fico, claro,
Porque não dá pra querer controlar tudo. O coitado do homem, sério, coitado, ele se sente um nada, um lixo. Aí, 5 anos depois, aparece lá no Instagram da Aline falando, meu marido não faz nada. Mas há 5 anos você tá fazendo isso com o cara. Até que ele introjetou que ele não serve como pai, que ele não é bom o suficiente. Deixa ela fazer. Deixa. Né? Não vou me preocupar, né? Se Deixa é só ela. o Pra que jeito eu vou certo, me é preocupar só se ela dela, faz, então... né? E aí, Manu, tem algo ruim também. Quando ele vai e tenta, porque se a gente olhar, a maioria, tá, gente? Não dá pra generalizar, mas eles tentaram em algum momento. E quando eles tentaram e ficaram meio felizinhos, eles ouviram, a fralda tá errada, não era assim que tinha que ter feito, me dá aqui, deixa que eu faço. Pô, não, 19ª vez que ele escuta isso, ele prefere não fazer mais nada. 5 anos depois, de fato, ele vai estar fazendo o total de nada em casa. Então, o primeiro passo é você com você mesma. Se observe, faça... Eu não tô na casa de quem tá nos ouvindo. Eu não conheço a realidade de quem tá aqui escutando a gente. Então, é uma autoanálise honesta que a gente precisa fazer. Então, eu não tenho problema nenhum falar, gente, era insuportável, era uma chata controladora, era. E ainda tenho isso em mim. Então, eu preciso sempre observar. Tô chata controladora? Tô chata controladora? É um exercício diário. É todo dia. Não termina nunca. E assim, eu que sou colérica, eu não vou mudar a minha essência. Eu não vou ser uma pessoa fofa, doce, que fala calma. Não vou, gente. Eu posso meditar 5 horas por dia. Eu vou continuar acelerada, entendeu? Então, é um trabalho que bom, porque quando eu vim para essa vida com este temperamento, eu tive, então, a liberdade, recebi o poder de ser livre para ser melhor. E que bom, então vamos ser um pouquinho melhor. Esse é o primeiro passo. O segundo é uma conversa honesta. Não um esporro e... Vou falar de novo. Tá tudo bem. O segundo passo é uma conversa honesta. Não um esporro e nem uma aula. Mulher, esposa, não é professora. Então, lá em casa... Nem mãe. Nem mãe, Nem do mãe marido. do marido. Muito bom. Não dou ordem, ele não tem que me obedecer, ele não tem que fazer do meu jeito porque eu estou mandando ou porque eu acho melhor. E eu também não tenho que ensinar. E eu também tenho que ensinar. Nem professora e nem mãe. Eu tenho que conversar como parceiros. Esse é o primeiro passo. É uma conversa difícil. Porque quando você vê, você tá querendo dar ordem. No meio da conversa, você tá. Também, né? Porque você, pronto, já cagou tudo. Desandou o negócio. Então, é uma conversa honesta. Amor, aí eu vou contar a minha conversa honesta, tá? Nessa época em que a gente tava fazendo essa virada pra eu poder olhar mais pra mim. Você trabalha o dia inteiro. E ele trabalha CLT, precisa ir pro escritório, tudo. Não tem como mudar essa realidade. Eu tava em casa com as crianças. Você passa o dia fora e eu não posso te esperar para botar as crianças para dormir, porque eles dormem cedo e a gente tentou esse fluxo e foi terrível. Assim, a gente tava quase acabando o casamento, porque eu ficava ligando para ele, dava 6h15, eu ficava, Cadê tá você? saindo, tá saindo, tá saindo. O Gabriel precisa dormir. Pra dormir. Pelo amor de Deus, ele tá chorando. Porque vocês porque você queriam não se importa. revezar a conexão do dia também, Isso. né? O tempo de qualidade com a criança. Só é que aquele não- momento. Isso, só que Mas não estava qualidade, funcionando. Claro, né? porque ele não tem a previsibilidade no trabalho. Não Ele tem. tá lá e aí ele fica doido, não consegue. Ele fica doido, eu fico doida, e as crianças não dormiam cedo e ficavam chorando. Pronto, desandou tudo, a gente percebeu isso. E aí, nessa, a gente teve uma conversa, tá? Não foi uma aula e nem foi eu ensinando sobre desenvolvimento infantil pro meu marido. Amor, você passa fora o dia inteiro. E se, talvez, quem sabe, você pudesse ficar com as crianças de manhã, já que eu odeio acordar cedo. Aí a gente faz um revezamento. Eu fico Não com o turno parece, da fica madrugada. fazendo meditação às 6 horas da manhã, Aline. Porque a Aline fica lá, amanhã você vai acordar, né, Aline? Amanhã você vai acordar, 6 da manhã. Eu falo, O meu Jesus, marido que fala, isso a aí- Aline tá online, Ela na cama não, ainda. A Aline ela tá mesma online. que fica se desafiando, entendeu? É. Não gosta de acordar cedo e coloca lá 5 da manhã, 6 da manhã. Isso aí é pra me tirar da zona de conforto. Porque eu acho que a gente cresce quando começa a fazer coisas que a gente acha que a gente não vai conseguir. Isso eu acho que é uma história bem legal também. E aí eu conversei com ele, amor, você podia ficar com eles no café da manhã. Eu dar café da manhã? Mas eu não vou saber o que dá, eu não sei o que tem que servir no café da manhã. Não tem problema, dá o que você quiser. Comecei assim, porque senão ele ia ter um monte de desculpas verdadeiras pra não fazer. Mas você vai acordar, né? Eu falei, não, a ideia é eu não ficar com vocês. Porque quando eu me retiro do ambiente, você pode ser você. Você não precisa ficar se preocupando o que a Aline tá achando. Fica que mais liberdade que a pra gente ser quem ele é. fica, gente. É horrível. A gente fica analisando tudo. Eu digo que, né, eu trabalho com desenvolvimento infantil. É igual dentista. Você vai dar um sorriso, o dentista vai olhar pro seu olho.
É igual o decorador de interior. Ele vai chegar aqui, vai olhar essa prateleira e falar, eu bem passaria essa bicicleta ali pra cima. É normal, é do seu trabalho. Então, óbvio que eu analiso a forma como o Du fala com as crianças o tempo inteiro, mesmo que eu não queira. É um botão que não dá pra desligar pra minha vida. Então, quando eu me retiro, eu deixo mais liberdade pra eles se relacionarem. E aí ele aceitou. Por quê? Porque o Du, ele quer ser presente, ele quer ser um pai que as crianças lembrem com amor. Ele ama os filhos. Então, não foi uma conversa muito difícil, vamos dizer assim. Ele percebeu, de segunda a sexta eu quase não vejo as crianças, então o café da manhã vai ser comigo. Isso foi lá em 2016, 2017. Até hoje, é ele quem cuida do café da manhã. Eu passo vergonha. Eu fui na pediatra, ela falou, o que eles comem de café da manhã? Aí eu falei... Não sei. Oi, crianças, ainda bem que eles estão grandes. Gabriel, Amanda, responde pra médica. O que vocês O comem? que vocês comem? Mas que ótimo. Né? não sei. Porque ele é o pai, ele precisa também fazer, né? Não é só... Então, eu sempre falo, né, Manu, nos podcasts que a gente grava sobre isso, mas eu faço questão de reforçar. O pai, ele não é obrigado a nada. Ninguém é obrigado a nada. Nem ele Nem a e mãe, nem você. nem a mãe. Exatamente. Então, todos têm que agir como um time para que aquilo dê certo. Né? Todos time. É um time. Então, não é uma obrigação. Quando a gente coloca a obrigação, a gente já está colocando na frente essa ordem, né? É como se você estivesse punindo a pessoa. Você é obrigado a fazer. Ninguém é E obrigado a nada. o peso que a tarefa carrega. recebe, né? Exato. Então, por exemplo, dar café da manhã para os meus filhos virou um peso insuportável. Então, Pronto, porque virou uma ordem. já você consegue cumprir com a rotina, né, da noite com eles e tá Isso. tudo bem. E aí Então, a gente tirou aquela confusão da noite de ficar esperando voltar do trabalho, aquele caos e não chega e o atraso. E aí eu aceito que eu vou conduzir isso. Então não tem mais sofrimento. Sou eu, acabou, é isso. É isso que eu tenho pra hoje. E de manhã é ele. Então de manhã eu durmo 40 minutos a mais todos os dias. olha que maravilha, você pode esperar ele chegar com as crianças dormindo para ter o tempo de qualidade de vocês. E amanhã você dorme 40 minutos a mais. Entra de novo no equilíbrio.